Agora que a gente já viu essa questão do projeto de texto, nós começaremos a trabalhar tópico por tópico da petição. Então, iniciando a petição, o que a gente vai fazer é endereçamento. Quais são os erros comuns aí no endereçamento? Então, a gente tem em desuso. Excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo senhor juiz, meritíssimo e ilustríssimo senhor juiz, está em desuso. Por quê? Porque o Código de Processo Civil de 2015 disse que a petição inicial será dirigida ao juízo, então a forma correta é ao juízo. E aqui eu coloquei também as formas erradas, que eu vejo bastante, que é meritíssimo juízo, ilustríssimo juízo, douto juízo. E coloquei aqui um adendo embaixo, né? As formas meritíssimo, ilustríssimo e doutor acompanhadas de juízo estão erradas, pois não se pode chamar coisa, lugar ou órgão por pronome de tratamento pessoal, que são exclusivos para pessoas. E no meu guia de redação jurídica, eu fiz um endereçamento das principais peças de direito penal, civil, trabalhista e juizados especiais. Então eu vou deixar aqui, vocês terão esse privilégio, eu sei que muitos alunos já têm o meu guia de redação jurídica, se você já tem, não precisa baixar, mas se você ainda não tem, eu vou disponibilizar apenas esta parte aqui do endereçamento como um bônus para você. Então você olha lá o material, baixa aqui o material. E, gente, meu guia é muito completo, tá? Então vocês vão encontrar várias questões, inclusive, sobre as quais a gente fala aqui no curso, lá no guia também. Dá para reforçar um material excelente, se você não tem, adquira, tá? Mas essa questão do endereçamento eu vou deixar aqui embaixo. E aí fizemos o endereçamento, a gente vem para o quê? Para o resumo. E aí o resumo você vai escrever no final. Eu só coloquei aqui o resumo porque é o que vem na sequência. Então o que você vai fazer? Vai escrever resumo e vai pular. Vai escrever toda a sua petição e no final você volta a escrever o resumo. Mas eu já vou falar do resumo agora, tá? Porque eu quero falar na ordem. Por que é importante você fazer um resumo aí da sua petição? O pessoal fala ementa também, né? Eu prefiro chamar de resumo. Se a outra parte, se é um resumo de defesa, se a outra parte está te atacando, é importantíssimo que você faça um resumo para contar a sua versão já. E a gente vai ter uma aula de técnicas de escrita persuasiva que eu vou ensinar algumas técnicas para defesa. Mas vamos lá, se você está escrevendo uma inicial, é bom você fazer um resumo para dar um spoiler para o juiz, inclusive da gravidade do seu caso. E aqui eu coloquei, o resumo é a chance de chamar a atenção do juiz, é o trailer com spoilers. Não tenha medo de falar o que aconteceu no resumo. Então, como você vai fazer esse resumo? Você vai buscar palavras-chave depois de você ter escrito toda a sua petição. Você vai buscar a ideia núcleo, né, o problema, e você pode resumir o caso em voz alta. Então, conte este caso para alguém ou simule aí, né, se você não tem com quem conversar, aí, simule em voz alta que você está contando o caso para alguém e isso pode ajudar bastante. Eu já vi inúmeros juízes falando que gostam muito do resumo, mas o resumo precisa ser bem feito. Então, assim, um resumo de um parágrafo, 2, no máximo 3, dependendo da complexidade do caso. E aí, esse resumo, ele já vai direcionar o olhar do juiz. Então, eu gosto de colocar ali no resumo até alguma questão emocional, alguma questão grave, porque o juiz, ele já vai ler a petição buscando aquilo que você disse no resumo. Por isso é tão importante escrever o resumo. E aí, muitas pessoas falam assim, mas se escrever o resumo, o juiz não vai ler a petição. Pelo contrário, se você escrever um bom resumo, se você conseguir demonstrar ali a gravidade do seu caso, o juiz ele vai ser obrigado a ler a petição, porque ele já tem uma noção do que vai acontecer. Então é muito legal o resumo por isso, tá? É igual um filme, quando a gente vai assistir um filme, quando a gente já sabe o trailer, já viu o trailer, mesmo que não tenha spoilers, nosso pensamento já vai mais concentrado, a gente já assiste o filme sabendo do contexto. Contexto é muito importante. E quando você está assistindo um filme, imagine um filme assim, com o qual você não está acostumado, assim, um filme mais cult, aquele filme doido, que você começa a ver e não entende nada. Então, às vezes a sua petição pode ter um problema bem complexo que o juiz vai começar a ler e não vai entender nada, mas se você contextualizar isso no resumo, ele já vai preparado ali para a leitura. Então, faça um resumo do seu caso.
e coloquei aqui a fórmula para o resumo. Então, a primeira frase você coloca o que aconteceu, na segunda você coloca o problema mais grave, a consequência desse problema mais grave, a urgência, tá? Se tiver urgência, principalmente, coloca ali. E também coloca qual é o pedido principal. Então, já coloca no resumo o que você vai pedir, o juiz já vai, procurando, tenho certeza. Gente, faça o teste, tá? Ai, prof, mas eu não gosto de fazer resumo, eu acho que é uma perda de tempo. Então, faça o teste, meu bem. Faça um resumo e veja se isso vai fazer diferença aí. Eu tenho alunos que fizeram testes e que me falam que receberam elogios do juiz, porque a petição estava bem escrita e fizeram um resumo e aquilo facilitou. Então, assim, você não tem nada a perder. Faça o seu resuminho. E agora a gente vem para a parte dos fatos. Então, vamos começar a escrever os fatos aqui. Gente, essa questão de gratuidade da justiça e tal, essas questões processuais, eu não vou abordar aqui. Eu estou abordando mais a questão da redação, tá? Então, se eu pular alguma coisinha ou outra, tutela de urgência, será que eu coloco a tutela de urgência em cima, embaixo? Isso é com vocês. Pensem sempre de maneira estratégica. Eu prefiro colocar a tutela de urgência. Se é uma tutela de urgência, eu coloco o resumo e a tutela de urgência já em seguida, porque se é urgente, precisa vir primeiro. Inclusive, se você tem algo muito grave, já coloque na primeira linha. Gente, a primeira linha é a que retém mais atenção, é a sua chance de prender o leitor, de prender o juiz ali, tá? Então, sempre na primeira linha você vai colocar a frase mais importante. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, fatos. Você vai dividir os acontecimentos em tópicos. Lá na nossa aula de projeto de textos a gente já viu isso, dividir aí tudo em tópicos e você vai organizar as datas, porque datas são importantíssimas para a análise do direito. Então você já deixa as datas organizadas, tudo padronizado. Gente, se escreveu data com ponto, abreviou data com ponto, vai com ponto até o final. Escreveu data com barrinha, vai com data com barrinha até o final, tá? E aí, fica a critério de vocês também escrever a data por extenso ou não. E aqui a gente vem, começando a escrever os fatos, a gente vem para o parágrafo padrão. E muitas dificuldades aqui nessa questão de iniciar o parágrafo, né? Muitos alunos relatam que, eu não sei como iniciar esse parágrafo. Então, presta atenção aqui que eu vou te mostrar como iniciar um parágrafo. Tem algo, né, que nós chamamos de tópico frasal. E esse tópico frasal é a frase que representa a ideia do parágrafo, é a ideia mais importante, geralmente é o problema. Então, se você está começando a narrar os seus fatos, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma fórmula, mas pense neste parágrafo, qual é a ideia mais importante? A ideia mais importante será a primeira frase. Então, o tópico frasal vai ser a primeira frase. Prof, mas posso mudar? Pode mudar, tá? Não significa aqui que você não pode misturar. Gente, existem várias maneiras de se escrever um parágrafo, mas eu estou ensinando aqui para vocês o padrão, tá? Eu gosto muito do simples, eu gosto muito do básico. Primeiro você aprende o simples, depois, se você quiser, você vai variando e criando seu estilo. Mas isso aqui não tem erro, é receita de bolo, aplica que dá certo. Depois a gente tem o desenvolvimento, tudo isso dentro do parágrafo, tá? Então a gente tem tópico frasal dentro do parágrafo, não estou falando da petição, do parágrafo. A gente tem desenvolvimento e a gente tem conclusão. No desenvolvimento a gente vai explicar aquela ideia. Lembra que eu falei que a gente tem a estrutura da petição inteira, com começo, meio e fim, e dentro desta estrutura inteira nós temos também cada parágrafo com começo, meio e fim, tá? Vou até tentar desenhar aqui depois para vocês, para ficar bem claro. Mas então, desenvolvimento, vou explicar. Então, eu falei uma ideia principal, na segunda frase eu explico essa ideia. E aí, na conclusão, eu fecho o parágrafo. Então, pelo menos 3 frases aí. Então, eu vou retomar a ideia ou eu vou fazer um gancho com o que vem a seguir. Então, ou eu fecho esse pensamento ou eu já introduzo o próximo. Geralmente no parágrafo a gente fecha um pensamento e já faz um gancho, né? Já puxa o próximo, mas assim, opcional, depende aí do contexto. Narrando os fatos. Então vamos lá, eu quero colocar o tópico frasal. Qual a ideia mais importante do meu parágrafo? Eu vou começar então com a priori. Gente, toma cuidado com a priori, tá?
A priori não significa inicialmente, significa sem uma análise completa dos fatos. Tome cuidado com a priori. Mas como é que eu vou começar esses fatos aqui? Eu vou chegar e vou começar a colocar urge destacar que... Gente, não, esquece. Primeira frase dos fatos, você vai colocar sujeito, verbo e predicado, ou seja, complemento do verbo. Se você não sabe ainda o que é sujeito, verbo e complemento, volte lá nas aulas em que eu falo sobre tópicos de gramática. Eu explico isso na aula de pontuação também, falo isso em várias aulas lá, tá? Agora eu não estou me lembrando de cabeça quais são, mas assim, está lá em tópicos de gramática, siga aí o cronograma, tá? Então, sujeito é quem, verbo o que, predicado é o complemento, né? Então, quem o que e fez o que? O complemento deste verbo. Quem? O autor, o que? Foi, né? Geralmente o verbo. Complemento, vítima de um golpe. Quem foi alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa. Então, o autor foi vítima de um golpe. Tranquilo? Então, eu vou colocar exatamente o que aconteceu. Sujeito, verbo, complemento do verbo, direto. Comecei a frase, não tem nada antes da frase. Não coloque conectivos, não coloque expressões em latim, não coloque urge destacar na primeira frase da sua petição ali narrando os fatos. E a gente vai organizar também. Então, cada parágrafo representa uma ideia. Ai, prof, quando eu vou trocar de parágrafo? Quando você finalizar essa ideia. Ah, eu tenho dúvida. Gente, na dúvida, troque de parágrafo, tá? É melhor que você faça parágrafos curtos do que você faça parágrafos longos do tamanho de uma parede de tijolos e aí fica aquela confusão visual e confusão de ideias porque você acaba misturando muitas ideias em um parágrafo só. A primeira frase precisa ser direta ao ponto, pois ela irá prender ou não a atenção do leitor. Se você enrolar, se você começar a florear a sua primeira frase, esquece que a pessoa não vai prestar atenção no que ela precisa. E a última frase precisa fechar o parágrafo ou fazer um gancho com o que vem a seguir, então é a conclusão, tá? Prof, quantas linhas o parágrafo precisa ter? Não existe esse número pré-determinado de linhas, tá? Depende do tamanho da sua ideia, depende do seu estilo de escrita, mas assim, 3 linhas, 5 linhas, no máximo estourando 8 linhas, é um parágrafo visualmente bom, tá? Então, pensando aí na experiência do usuário, sobre a qual a gente já falou ali no projeto de texto. Então, vamos ver um exemplo aplicando essa formulazinha de sujeito, de tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos lá. O autor teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, o que impossibilitou de realizar um financiamento. E esta é a ideia mais importante do parágrafo. Essa é a ideia que representa o tópico frasal, tá? Veja aí que está em vermelho. Tópico frasal, a principal ideia. Perceba que eu fiz o quê? Sujeito, verbo, complemento. O autor teve seu nome e aí complemento, tá? Direto, sem enrolação. Desenvolvimento. Nesse sentido aí, já veja que a gente começa a usar esses elementos de ligação. A gente estudou isso lá em mecanismos de coesão, mas eu vou relembrar aqui rapidinho. Nesse sentido, o Código Civil relata que aquele que causar dano a outra pessoa terá o dever de repará-lo. Então, aqui eu estou desenvolvendo, estou explicando a ideia, eu estou fazendo essa ponte com a ideia de cima. Conclusão. Por isso, o autor requer a indenização pelos danos causados, tendo em vista que a situação narrada se encaixa no descrito no artigo 927 do Código Civil. Então, este aqui é um exemplo de um parágrafo com começo, meio e fim. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Com o tempo, você vai pegando a prática aí e isso vai se tornar bem automático. Mas, por enquanto, eu quero que você sempre faça de maneira consciente. Quando for treinar, quando for reescrever a sua petição, coloque aí, pense no tópico frasal, pense no desenvolvimento do parágrafo e pense sempre também na conclusão. E é muito importante nós pensarmos também nos elementos de coesão. Então, a gente precisa amarrar as ideias. Cada frase representa uma ideia, né? Então, a gente tinha a frase do tópico frasal, que é a ideia principal. A gente tinha a frase do desenvolvimento,
que vai explicar aquela ideia. A gente tem a frase da conclusão, que vai retomar a ideia, vai reafirmar, vai fazer o fechamento, ou vai fazer o gancho com o que vem a seguir. E como a gente vai ligar essas ideias? Nós usaremos os conectivos. Então aqui, se eu quero trazer uma oposição ou contraste, eu posso usar por outro lado, ou ao contrário. Se eu quero confirmar, eu posso usar de fato, nesse sentido, na realidade, a esse propósito. Se eu quero dar ênfase, eu posso colocar certamente, evidentemente, tá? Se eu quero adicionar, então, além disso, ademais, outro assim, causa e consequência, assim, por essa razão, portanto, desse modo, concessão, apesar de, não obstante, lembrando que é não obstante, tá? E não obstante está errada, não obstante, embora, conquanto, ainda que. Então a gente tem muitos elementos coesivos aí. Ó, exemplo, a título de exemplo, lembrando que sem crase, tá? Eu já vi alguém colocando a título de exemplo com crase, não faz sentido. Título, palavra masculina, o título. Para ilustrar de modo semelhante, em resumo, se você quer, né, fazer um resumo, em síntese, em suma, finalizar ante o exposto, lembrando que é ante o exposto e não ante ao exposto, ante o exposto, em face do exposto. E aqui eu coloquei uma observação, tá, gente? Quando vocês forem colocar em resumo, em síntese, em suma, escrevam, usem esses conectivos simples, tá? No dia a dia, nada de colocar escorço fático, bosquejo, epítome. Gente, isso aqui é brega, é juridiquês. E eu vejo com muita frequência. Então, do esforço fático para colocar no lugar do resumo, dos fatos, em síntese. Não. Use palavras simples, seja breve, tá? E o simples é muito mais bonito. E isso aqui, ó, para tentar enfeitar a petição, só fica brega. Coesão, a gente vai utilizar também aí sinônimos, tá? Então, sempre que você quiser olhar os sinônimos, vai lá no site do sinônimos.com.br, um site bem legal, veja se o sinônimo faz sentido, porque alguns sinônimos não encaixam bem. Então, nada de usar sinônimos do juridiquês, nada de usar sinônimos no lugar de termos técnicos. Então, eu não quero mais escrever petição inicial, eu vou escrever agora peça-ovo, peça exordial, peça preambular, nada disso. Escreva o termo técnico, sinônimos apenas para outras palavras. Então, eu tenho juiz, eu não quero repetir a palavra juiz, eu falo magistrado, perfeito, tá? Mas assim, use sempre a mesma palavra. Comecei a petição falando autor, eu vou com o autor até o final. Evitem usar a palavra requerente, porque é uma palavra muito genérica. E todas as partes, ali, ambas as partes são requerentes. De alguma maneira, elas vão requerer alguma coisa. Então, para ficar mais claro, tire a palavra requerente aí da sua petição. Utilize autor ou réu, palavras simples, termos técnicos simples. Coesão. Então, aqui eu até coloquei uma formulazinha, né, de como você vai fazer aí a sua petição. Então, você vai fazer a apresentação da tese e aí não tem nenhum conectivo na frente dessa tese. Por quê? Porque aqui a gente tem a ideia principal. Depois a gente vem para o segundo parágrafo. De fato, confirmando o que eu disse. Além disso, e aí eu coloco outros argumentos a título de exemplo. Então, estou trazendo outras maneiras de argumentar. Por essa razão, já estou ligando todas as ideias. Por outro lado, em resumo, ante o exposto, então veja como fica uma petição amarrada quando você utiliza esses elementos. E eu vou colocar também aqui para vocês uma tabela de conectivos. Eu já tinha colocado essa tabela lá no módulo de mecanismos de coesão, mas eu vou deixar aqui uma tabela atualizada, que é uma tabela do meu guia de redação jurídica, tá? Muitos alunos já têm o meu guia de redação jurídica. Se você não tem, tira, porque é um material muito completo, mas eu vou deixar de qualquer maneira aqui apenas essa parte para vocês utilizarem como um bônus. Percebam que eu coloquei aqui o mas, no entanto, a priori, antes da apresentação da tese, da ideia, como errado. Por quê? Porque eu não posso utilizar esses elementos coesivos se eu não tenho oposição. Então, eu não disse nada, eu estou começando a falar e aí eu já começo com mas.
eu já começo com no entanto, não faz sentido, tá? Então, assim, evitem isso, né? Porque estaria com certeza equivocado se você estiver no começo do parágrafo. Não quer dizer que você não vai utilizar na sequência. Na sequência, você vai utilizar para relacionar com as outras ideias. Mas se a primeira ideia, se a apresentação da tese, não faz sentido você começar a apresentação da tese com a priori, no entanto, mas, tá certo? E o que não usar? Clareza solar. Gente, é breve demais, clareza solar. Troque o é de clareza solar por é evidente, não há dúvidas, com certeza. Então, assim, tire essas expressões com um sentido figurado. Porque, assim, de clareza solar, você já imagina o sol. Tem até um meme que o juiz faz, eu acho que eu já coloquei esse meme aí em alguma aula, mas o juiz com os óculos, assim, olhando o sol. Então, assim, os juízes dão risada disso. Então, vamos tomar cuidado. Por amor à argumentação, parece uma coisa tão apaixonada. Nossa, por amor à argumentação, parece uma coisa dramática. Então, evite isso aí. Nessa toada, que significa no caminho do boi, tome cuidado também no andar da carruagem, paz e excelência. Misericórdia, isso aqui, se você já chegou neste módulo aqui, está usando paz e excelência, vamos recomeçar o curso, porque vocês sabem que paz e excelência não tem razão para utilizar. Por ser medida mais lítima da justiça. Não. Expressões vazias. A cada dia que passa, antes de mais nada, chover no molhado, evitem essas expressões. Palavras arcaicas, então ergástulo público, cártula chequica, sinônimos extravagantes como peça-ovo, peça vestibular, exordial. Eu sei que muitas pessoas utilizam exordial, já falei isso lá na aula de clareza, tá? Tá aqui no nosso módulo de redação jurídica, volte lá na aula de clareza, em que eu falo mais sobre essa questão dos sinônimos para termos técnicos, de gesto obreiro, consorte, supérstite. Gente, olha, é uma coisa inacreditável o juridiquês. Então, tome muito cuidado com isso. Na dúvida, olha, eu conheço essa palavra, tem chances do juiz conhecer. Se eu utilizar essa palavra, eu vou facilitar a vida de quem vai ler? Sim, não, sempre este critério. Se você não vai facilitar, não coloque a palavra. E aí eu trouxe também uma parte do meu guia de redação jurídica, no qual eu falo, né, frases para citar jurisprudência e também para citar doutrina quando você for utilizar. Por que eu coloco essas frases aqui? Porque quando você vai citar jurisprudência, não adianta você simplesmente copiar e colar e o juiz que entenda, fica no ar. Não, você precisa fazer bem mastigadinho. Então, por que você está colocando aquela jurisprudência? Você precisa fechar o pensamento. Então, você está escrevendo, vou colocar lá. É necessário observar a posição que a jurisprudência vem assumindo em relação a essa matéria, conforme se vê na ementa transcrita. E aí você cola a ementa ali. Gente, outra coisa, não precisa colar a ementa inteira. Você pode diminuir a ementa. Já coloquei isso lá na aula de objetividade. Assista essa aula. Se você ainda não pegou isso, volte lá e assista, tá? Nesse sentido, cabe mencionar a ementa da decisão proferida pelo egrégio tribunal cuja transcrição segue abaixo. Então, você introduz aquele julgado, fica muito mais coerente, mais coeso. Então, está aqui para vocês, utilizem sempre o que quiserem. Para citar a doutrina, a mesma coisa. A ratificar o exposto acima, o autor fulano ensina, e aí você coloca a citação, tá? Então, aqui, todos os elementos coesivos para suas ideias ficarem bem amarradas. E, por fim, revisão. Então, já escrevi minha petição, já dei o checklist lá, endereçamento, os fatos, desenvolvi meus argumentos, tudo certinho, fiz o resumo, não se esqueça de fazer o resumo no final, e aí a gente vai revisar a petição. Opa, vai tomar uma água, vai conversar com alguém, né? Porque se você revisar logo após, assim, ó, acabei de escrever, vou revisar, você não vai encontrar um erro, porque o seu cérebro vai estar muito acostumado com o texto. Então, você precisa dar um tempo e depois voltar para fazer essa revisão, tá? E aí, sentei aqui e vou revisar a minha petição. O que eu preciso olhar é só ler, ver se tem palavra com um erro.
Será que é só olhar a ortografia? Será que é só dar uma olhadinha ali se a vírgula está certa? Não, gente. Primeira coisa na revisão é padronização, muito importante, para a sua petição ficar padronizada e com uma cara bem bonita. Então vamos lá. Você vai padronizar os nomes técnicos. Então, petição inicial, comecei escrevendo petição inicial, vou até o fim. Mandado de segurança, comecei escrevendo mandado de segurança, vou até o fim. Contestação, apelação. Você vai padronizar letras maiúsculas e minúsculas. Então, comecei a escrever autor com letra maiúscula, vou até o fim, autor com letra maiúscula. Letras minúsculas também. Então, você precisa decidir o seu estilo. Crie um manual de padronização para o seu escritório. Vou padronizar datas, horas, abreviações. Então, se eu abrevio N ponto ou N bolinha, eu vou abreviar todos da mesma maneira. Então, é muito importante que você mantenha a padronização do seu texto. Porque se você está escrevendo ali com N ponto, depois você coloca um N ponto bolinha, depois você coloca uma data com barra, depois uma data com bolinha, a gente fica uma confusão a petição. Parece que não é o mesmo documento, então é importante que você mantenha um padrão. Verifique o paralelismo dos pedidos, isso a gente já viu lá na aula de mecanismos de coesão, né? A gente tem uma aula sobre paralelismo, volte lá, está, se eu não me engano, em coerência e coesão aqui dentro do nosso curso e assista essa aula para você verificar o paralelismo, é importantíssimo. Depois você vai cortar palavras desnecessárias, volte lá na nossa aula de objetividade e aprenda a cortar palavras. Outra coisa muito importante, tá? Que não tem a ver com a redação em si, mas que pode facilitar a sua vida e que vai facilitar a vida de quem está lendo. Padronizar o nome dos documentos anexos. Então, quando você vai salvar o documento para fazer o protocolo, padronize esses nomes, não coloque só documento, já coloca o nome daquele documento. Procuração, RG, prova 1, prova 2, e quando você for citar no seu texto, conforme descrito no documento tal, anexo, e aí você já coloca o nome daquele documento. Então, assim, facilite a vida de quem está lendo, melhore a experiência do usuário. Você vai formatar a sua petição também, gente, sem amarelo, sem vermelho sublinhado, aquele carnaval, aquela loucura. Não adianta você querer chamar a atenção colocando vermelho, amarelo, verde, 50 pontos de exclamação, porque isso só vai gerar um efeito contrário, né? Então, quando a gente entra em um hospital público, por exemplo, eu já tive muitas vezes a oportunidade, né? Sempre utilizei hospital público. Você vê lá naquela fila de urgência, às vezes alguma pessoa chegando, gritando, fazendo escândalo. E, gente, essa pessoa, geralmente, ela é mal vista pelos funcionários, porque os funcionários não gostam, né, de quem vai lá fazer escândalo, barraco. E, às vezes aquela pessoa nem está com tanta necessidade assim. Então, olha, gritar no judiciário, fazer escândalo, fazer barraco com a sua petição na formatação não é uma boa solução. É melhor que você faça um bom resumo, que você tenha uma boa formatação e que você chame a atenção de maneira positiva, que a sua petição se diferencie tanto, seja tão bem formatada, tão bem escrita, que ela seja objetiva. Se sua petição chegar lá com 3 páginas e o juiz vai olhar para aquilo e falar: nossa, nem acredito que essa pessoa escreveu só isso e conseguiu falar tudo que precisava. Olha, parabéns, estou boquiaberto, tá? E aí, se você quiser destacar algo, use o negrito. Isso é o que eu recomendo, mas eu preciso que você assista aí a aula do Júlio Xavier, que está aqui na plataforma, para que você entenda essas questões de tipografia. Então, essa foi nossa aula sobre redação, né? Aí a gente já viu o projeto de textos, agora a gente já viu endereçamento, fatos, já vimos aí elementos coesivos dentro da redação. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre técnicas de escrita persuasiva que você pode aplicar aí na sua petição. É isso, povo. Nos vemos na próxima aula.